4 ações perigosas no treino que podem ser catastróficas. Uau! Bora falar disso e saber o que é para poder evitar, não é mesmo? Meu nome é Eduardo Ayub, eu sou especialista em desempenho físico, sou fisioterapeuta, personal trainer e coach, treino homens acima dos 40 anos para sair do sedentarismo absoluto e entrarem em forma. Sim, tem 4 ações que eu selecionei perigosas no treino que podem ser muito catastróficas, podem dar resultados bem ruins, que nós não esperamos e muito menos desejamos. Se você já está curtindo esse conteúdo, faz assim, ó, clica no curtir. Quando você clica no curtir, sabe o que acontece? O YouTube entende que esse conteúdo é bacana e ele chama mais pessoas para vir aqui também conhecer essas 4 ações perigosas. E compartilha com aquela pessoa querida que você sabe que treina e talvez nem conheça essas 4 ações perigosas. Compartilha com ela, mas compartilha agora. Sim, são ações que estão aí no nosso dia a dia e elas são aparentemente inocentes. Não acontece nada, não causa nada, não vai dar em nada. Às vezes até eu já faço isso há algum tempo e por isso eu acredito que não vai dar em nada. Mas não é bem assim que funciona. Eu estou lá do outro lado, como fisioterapeuta, recebendo as pessoas machucadas. E eu vejo que muitas vezes essas pessoas foram machucadas porque faltou uma prevenção, faltou uma ação preventiva. E é por isso que a gente está aqui, para falar disso. E eu vou falar claramente quais são essas 4 ações perigosas. Vamos dar sequência para dar um contexto e colocar todo mundo na mesma página. E eu fico triste quando acontece isso, né? Quando eu recebo essa pessoa e eu vejo que poderia ter sido prevenido, poderia ter sido cuidado e não foi. Eu fico triste, né? Porque muitas vezes a pessoa machuca, ela vem num ritmo, né, de treino, ela machuca, ela vai ficar 2, 3, 4, 5, 6 meses parado, sem poder treinar, perdendo os benefícios, perdendo o que ela ganhou de massa muscular, emagrecimento, condicionamento físico, condicionamento cardiovascular, condicionamento físico para um esporte específico, praticava um esporte específico e o treino de musculação muitas vezes era um treino de suporte, mas enfim. Eu fico triste por conta de tudo isso. Aparentemente elas são inocentes, mas não são tão inocentes assim. Por isso são perigosas e por isso tem essa repercussão catastrófica, por isso que elas trazem essa repercussão catastrófica. E às vezes a gente confunde um pouco, né? O que é comum com o que é normal. Comum é o que a gente vê frequentemente. Então, muitas vezes eu estou numa sala de musculação e eu vejo essas ações sendo realizadas frequentemente. E elas são tão comuns que eu acho que é normal. É assim que funciona. O normal é fazer desse jeito, mas não é. A gente não pode confundir comum com normal. Comum é algo que acontece frequentemente. Normal é o que é para acontecer, é dessa forma que é para ser feita. E nessa confusão, a gente acaba fazendo o que não é para fazer. Isso tem muito a ver com o ambiente, né? Qual que é o ambiente que eu frequento? Nesse ambiente que eu frequento, como que as pessoas fazem? Então, vamos imaginar aqui, né? Só para a gente fazer um paralelo. No meu ambiente, as pessoas comem chocolate todo dia. Então eu acho que é normal comer chocolate todo dia, mas não é normal, é comum. Entende a diferença? E aí tem a ver com o ambiente. E nessa situação tem tudo a ver com o ambiente também. Qual é o ambiente que eu estou fazendo essa atividade física? Qual é o ambiente que eu estou fazendo esse treino de musculação? E aí, como várias pessoas do meu ambiente fazem, eu acho que é normal. Eu vejo os outros fazerem, né? Então por isso eu acho que é assim que funciona. É assim que as pessoas lidam com isso. Mas não é. Vem comigo até o final, você vai entender. E algumas pessoas podem falar, catastróficas, você está sendo exagerado. Não é exagerado, é o que eu vejo, é o que eu recebo de pessoas. O que eu estou falando aqui não é o que eu acho, nem o que eu li no livro, não estou desmerecendo o livro, por favor. É o que eu vejo acontecendo no dia a dia. Eu recebo as pessoas que elas vêm me procurar como fisioterapeuta machucadas já, com lesões que muitas vezes são irreversíveis. Um desgaste articular, uma diminuição do espaço entre uma vértebra e outra. Não tem o que fazer. Entende?
Então, por isso que eu chamo de catastróficas, e eu não estou exagerando, eu estou falando a real, estou falando o que acontece, né? O que eu vejo acontecendo. Mas, vendo tudo isso, as pessoas podem ter algum pensamento, né? Ouvindo tudo isso que eu estou falando, as pessoas podem ter algum pensamento, que elas estão num beco sem saída, porque elas fazem desse jeito que eu estou falando, elas têm o hábito de fazer desse jeito. E por isso, eu estou num beco sem saída, não tenho mais o que fazer, né? É algo sem volta, eu já venho fazendo desse jeito. Não. Não é porque vem fazendo há 3 meses, 6 meses, 1 ano ou 5 anos que eu não posso ajustar, que eu não posso entender quais são essas ações e corrigi-las, evitá-las. Mas, como eu disse, tem pessoas que pensam assim, eu já estou fazendo desse jeito, né? Não tem o que fazer. Tem, garanto que tem, estou falando que tem o que ser feito. Só prestar atenção, entender quais são essas 4 ações, entender, conhecer e entender. Porque muitas vezes a gente conhece, mas não entende. Entenda e, se fizer sentido, corrija. Tire esse pensamento da cabeça que eu já estou nessa via. Pega o retorno, o primeiro retorno e volta, né? É isso. Pega o primeiro retorno e volta. Simplesmente isso. Não tem que continuar desse jeito, porque eu já comecei desse jeito. Então tá, Eduardo, o que eu preciso fazer? Eu já dei uma deixa aqui. O primeiro ponto é conhecer. O que eu preciso fazer em relação a essas 4 ações perigosas? O primeiro ponto é conhecer. Estamos aqui conhecendo. E aí é entender. Eu vou fazer questão que entenda, porque eu sempre falo isso. Quando a pessoa entende, ela engaja. É muito mais fácil dela engajar do que se ela só conheceu. Não, tem que conhecer e entender mesmo. Entender. Incorporar isso realmente no seu aprendizado. Então, conhecer e entender. Cada uma dessas ações, né? São 4. Cada uma dessas ações. Eu conheço e entendo cada uma das ações para entender o que vai acontecer se eu fizer essas ações. Por que elas são perigosas? Por que elas podem ser catastróficas? É disso que nós estamos falando. E aí sim, eu entendendo, conhecendo e entendendo, aí eu vou para o próximo passo, que é fazer os ajustes, corrigir, né? Tá, eu já entendi. Agora eu preciso saber o que fazer. Tá, eu tenho uma ação aqui que eu não estou da forma adequada, percebi, né? Das 4 ações tem essa aqui, vamos imaginar, né? Um exemplo, tem uma ação aqui que não está da forma adequada, então eu preciso corrigir. Preciso corrigir o mais rápido possível, porque agora eu já sei. Antes eu não sabia, eu não tinha conhecimento, mas agora eu já sei. Então agora eu preciso corrigir, porque não adianta vir aqui só saber. Não adianta. Eu tenho que entrar em ação e corrigir. E muitas vezes isso acontece. A pessoa vem, adquire esse conhecimento, conta no almoço de família, conta no happy hour da empresa, mas não implementa no dia a dia. Não muda, não faz alterações, se fez sentido, né? Não vem para a prática, implementando, corrigindo o que é para ser corrigido. Para ilustrar isso que eu estou falando, vamos contar histórias. Histórias de pessoas reais. Imagina só, trabalhando com fitness e emagrecimento, com a fisioterapia associada desde 95, imagina quantas centenas de milhares de casos de pessoas eu acompanhei, eu vi essas 4 ações sendo feitas e sendo corrigidas. Muitas vezes. Posso dizer que faz parte da história da VIP trabalhar em cima dessas 4 ações, corrigir essas 4 ações, conscientizar os alunos sobre essas 4 ações para que eles evitem. Tem um aluno, homem, ele frequentava no horário da manhã nessa época, com um personal. E o personal várias vezes em reunião comigo trouxe essa questão, que ele queria colocar peso, ele queria colocar muito peso. Principalmente, é interessante, o homem tem esse comportamento, né? Principalmente quando tinha um outro homem treinando, ou às vezes uma mulher treinando, ele queria colocar muito peso, ele queria sempre estar aumentando o peso. E isso é um problema. Sempre está aumentando o peso, tem uma sequência de vídeos aqui falando sobre isso, tá? Sobre o aumento do peso, sobre o ajuste de peso, tem uma sequência de vídeos aqui só falando sobre isso. Mas enfim, eu vou falar rapidamente. O nosso músculo,
ele responde muito rápido. Mas o tecido conjuntivo, que é o tendão, por exemplo, o tendão feito de tecido conjuntivo, ele não responde tão rápido assim, não é tão vascularizado assim. E eu posso começar a levar uma sobrecarga ali e um futuro processo inflamatório. Então, é um problema. Mas tem um outro ponto, que é aumentando demais a carga, vai chegar num ponto que eu não consigo levantar aquele peso. E aí eu começo a compensar o movimento. A gente vai ver isso na parte prática. Enfim, aí está um grande problema, né? Então, acontecia muito com esse aluno. E esse personal ele tinha um trabalho árduo ali, né? De catequizar o aluno, explicar para ele que não é quanto mais peso, melhor. Sim, o peso é a tradução da intensidade na sala de musculação. Mas eu não posso ir colocando peso aleatoriamente, sem critério. Tem uma outra aluna recente que eu acompanho e eu deixei bem claro para ela que ela tem que me comunicar se ela está sentindo alguma coisa. Ela tem uma dor na região sacroilíaca, tem vídeo aqui, tem sequência de vídeos aqui só falando sobre sacroilíaca também. Sacroilíaca é aquele lugar que fica um pouquinho para cima do bumbum e um pouquinho para baixo da lombar. Sabe, algumas pessoas têm aqueles 2 furinhos aqui, né, um pouquinho acima do bumbum. Sim, ali é a sacroilíaca. E aí eu falei para ela, se você sentir qualquer coisa, você me fala. Por quê? Não tem como insistir se eu estou com dor. Não tem como. Isso é um problema. Isso é um problema. A gente vai ver na prática também. Quando a gente for falar da parte prática. Tem uma outra aluna que ela tem o hábito de querer ficar variando. Da cabeça dela, né? Ela gosta de variedade. Só que assim, não tem como a gente ficar variando aleatoriamente sem ter conhecimento. O risco de fazer algo errado, de fazer uma dessas ações que são perigosas e pode ter uma repercussão catastrófica, é muito grande. É muito grande. E vou repetir, não é o que eu acho, não é o que eu li no livro, sem desmerecer o livro, por favor, é o que eu vejo acontecendo no dia a dia. Os atletas, a gente tinha muita dificuldade. Por quê? Atleta, eu trabalhei muitos anos com atleta de luta. Atleta de luta machuca pra caramba, tá frequentemente machucado. Porque é um esporte que machuca, né? É um esporte de contato, muito contato. E aí, querer treinar com dor, tem ali uma linha muito tênue, né? Um equilíbrio que tem que ser feito, para não passar do ponto e acabar machucando ainda mais. Então esse é um ponto muito importante a ser visto. Agora, a pessoa ouve tudo isso e ela fala assim, peraí, que horas são agora? Que horas são? Hora de dar desculpa, né? Agora é hora de dar desculpa, porque são 4 ações perigosas. 4 ações perigosas no treino, que podem ter essas repercussões catastróficas. No meu ver, ela vai ter essa resposta, esse resultado catastrófico. É uma questão de tempo só. Mas a pessoa gosta de dar desculpas. E aí ela fala o seguinte, mas não é com muito peso que se tem resultado? Sim, o peso é extremamente importante para ter resultado. Eu levanto a bandeira falando sobre isso, porque o peso é a tradução da intensidade na sala de musculação. E o treino tem que ser intenso. Mas não é de qualquer forma. Não é sem critério, não é de qualquer jeito. Tem uma forma adequada de colocar esse peso. Tem uma forma adequada de ir ajustando o peso. Não é toda hora, quando eu estou afim. Quando eu acho que está leve. Então sim, o peso é importante. Mas não é de qualquer jeito, sem critério, a qualquer custo. Não é assim que funciona. Assim, eu estou cometendo uma dessas 4 ações perigosas. Peraí, Eduardo, assim, ó, esse negócio da dor aí que você falou, mas não é no pain, no gain? Esse no pain, no gain, ele é problemático, né? Ele pode ser levado para um lado que vai ser catastrófico. Sim, eu estou ali treinando, ele vai queimar, vai gerar até um pouco de dor na musculatura. Vai acontecer, mas não é para gerar dor na articulação, não é. E aí as pessoas confundem, dor lombar, dor na sacroiliaca, dor no joelho, dor no ombro, não é. Dor na cervical, não é. Então,
Eu tenho que entender o que é esse no pain, no gain. Tem que entender, porque senão eu vou ver isso numa outra perspectiva que não é adequada. Viu, mas vai doer mesmo. Treino vai doer mesmo. É assim que funciona, vai doer. Não é assim que funciona. Não é para doer desse jeito. É uma dor ali da queimação, da contração muscular, da fadiga, da exigência, de estar indo no limite. Aí sim. Mas fora isso, não é para acontecer. Não é para acontecer. Então, esse no pain, no gain, a gente tem que tomar um pouco de cuidado para não passar para o outro lado. Mas viu, não tem que ficar variando, mudando os estímulos. Você mesmo fala isso, Eduardo. Para poder ter resultado? Sim, eu tenho que variar o estímulo. Se eu mantiver o mesmo estímulo o tempo todo, o músculo entra numa acomodação e para de ter resultado. Não só para de ter resultado, começa a regredir. Mas não é ir mudando e variando e dando outros estímulos de qualquer forma, sem critério. Aqui na VIP, a gente não monta treino, ficha de treino. A gente monta um programa de treino com 6 meses, 8 meses, 1 ano de fichas encadeadas de forma lógica que levem a pessoa em direção aos objetivos dela. Objetivos e necessidades. Necessidades que ela trouxe no dia da avaliação e necessidades que foram observadas no dia da avaliação. Então, não é assim tão simples. Não é ir variando, né, de qualquer forma os estímulos. Assim, com certeza eu vou acabar dando um tiro no meu próprio pé. Querendo melhorar, eu vou acabar piorando. E a gente vai entender melhor quando a gente for para a parte prática. E há quem queira resolver isso sozinho. Falar, 4 ações, né? Essa. Entendi já. Entendi. Vou resolver isso sozinho. E hoje, com a quantidade de informações que a gente tem disponível, é um perigo. É um perigo, porque eu busco essas informações lá na internet e muitas vezes essa informação são informações desencontradas, sem contexto. E eu junto isso e monto um Frankenstein, que não vai me levar para lugar nenhum. Que vai me levar em direção ao abismo. O adequado, o ideal, é ter uma metodologia, que é o que a gente tem aqui na VIP. Tem uma metodologia para ser seguida. Não é vai fazendo de forma aleatória de qualquer jeito. Não é assim que funciona. Eu tenho que ter uma forma adequada de fazer, uma forma dentro de uma metodologia, com métodos para fazer. Agora eu vou lá, pego um monte de informação sem contexto, tudo desencontrado, junto tudo isso e pronto, começo a fazer. E agora com a inteligência artificial é pior ainda. Eu já fui abordado por aluno. Olha, peguei isso aqui em tal lugar, o que você acha? Eu acho que, de forma geral, ok, mas específico, personalizado para cada situação, não dá para a gente pegar isso aqui e começar a usar. E aí que está o problema. A informação que está lá, e eu falo isso aqui quando eu estou passando as informações, não conheço ninguém, não avaliei ninguém, não é específico para ninguém. Eu falo isso aqui. Quando eu vou mostrar, por exemplo, alguns exercícios para dor na lombar, alguns exercícios para dor na cervical, eu deixo bem claro isso, que não é específico para ninguém. Tem que ficar claro isso. E ainda, eu me baseio pelo que eu vejo o colega de treino fazendo. Eu vejo o colega de treino fazendo e eu acho que eu posso fazer também. Eu acho que é certo. Eu acho que é daquele jeito. E não é. Não é. Que base aquela pessoa tem? Quem ensinou ele a fazer daquele jeito? Da onde vem aquele conhecimento? Tudo isso eu preciso pensar. Ou pior, né? Eu vou pedir dica para o colega de treino, que é um colega de treino, que tem o mesmo nível de conhecimento que eu, um pouco mais ou um pouco menos. Mas não tem base, não tem conhecimento para falar sobre aquilo. E aí o que acontece?
eu vou incorrer, sem dúvida, nesses 4 erros, que são perigosos e vão me levar em direção a um abismo, vão me levar em direção a ter essas repercussões catastróficas. Agora, o ideal, como eu disse anteriormente, é a gente ver na prática, a gente conhecer, a gente ver acontecendo, mostrando aqui situações práticas. Então, o que a gente vai ver na parte prática? Questão de treinar com dor, eu vou explicar um pouco melhor, não tem como ter a parte prática exatamente, né? Mas eu vou explicar um pouco melhor. Querer colocar peso demais, né? Muito mais peso do que aguenta, vou falar sobre isso também. Vou falar sobre a variação de posição, querer ficar variando de posição e a variação de ângulo. Essas 2 questões em relação à variação. Então são 4 ações. A gente vai ver na prática, aqui ó, na sala de musculação, acontecendo. Bacana, né? Então faz o seguinte, eu vou colocar uma roupa de treino, né, uma camiseta de treino e a gente vai lá para a sala de musculação. Vem comigo. Então vamos lá, vamos ver essas 4 ações perigosas no treino que podem ser catastróficas. A primeira delas é treinar com dor. Tá doendo, mas quando eu começo a treinar, a dor melhora ou até passa. A pessoa fala, não, a dor passou. O que acontece? Eu aqueci todo o meu sistema e a via que indica movimento para o meu sistema nervoso, ela compete com a via da dor. E aí diminui a dor ou até passa a dor, mas o problema ainda está lá. Então, não é interessante fazer isso. Não é. Mesmo que a pessoa fale assim, então, mas quando eu faço melhora, eu não sinto dor. Não, eu preciso entender o que está acontecendo e traçar um caminho para a resolução do que está acontecendo. Não ficar criando historinha na cabeça com algo que não é real. Fazer exercício e melhorar a dor é por conta do que eu acabei de falar. Não é porque está melhorando a dor, exceto se eu estiver fazendo algo já específico e direcionado. Segundo ponto é querer colocar mais peso do que aguenta. Eu vou dar um exemplo de um exercício aqui, Então eu estou aqui com mais peso do que eu aguento. Em vez de fazer um movimento desse jeito que eu estou fazendo aqui agora, eu faço um movimento assim, ó. Porque eu estou compensando, eu estou usando outros músculos que não tinham que estar participando desse movimento para participar desse movimento. E eu vou levando uma posição, uma postura inadequada. Nesse caso, por exemplo, gerando carga, forçando a lombar de forma desnecessária, colocando a lombar numa posição inadequada e com carga em cima ainda. Então, eu tenho que prestar atenção nisso. Agora vamos falar de variação de posição. Então tem esse exercício aqui para panturrilha. E aí, o que eu faço? Eu quero variar o movimento. E aí eu faço isso aqui, ó. Eu viro os pés para dentro ou eu viro os pés para fora para fazer esse movimento. Mal eu sei que o pé não tem essa capacidade de fazer esse movimento, nem o joelho. Quem está fazendo esse movimento é quadril. Não tem nada a ver lá embaixo, então não vai ter modificação nenhuma na atuação do músculo da panturrilha. E eu vou estar forçando a articulação do quadril numa posição, nessa posição aqui, rodando o pé para fora, tirando a cabeça do fêmur de dentro da articulação ou desse jeito colocando a cabeça do fêmur para dentro da articulação de forma desnecessária. Não tem sentido nenhum fazer isso. Então eu preciso saber exatamente essas variações têm algum sentido, por isso a importância de ter um especialista acompanhando. E para encerrar, vamos falar da variação de ângulo, querer variar o ângulo. Então, esse exercício é para ser feito até o peso chegar na altura do ombro, para eu não forçar demais a articulação do ombro. Quando eu abro demais aqui, levanto demais, eu levo a cabeça do húmero, que está aqui, ó, imagina só, é uma cabeça e um osso, o osso aqui e a cabeça está aqui em cima. Eu levo essa cabeça do húmero lá no limite dela, e aqui em cima a gente tem uma estrutura que a gente chama de acrômio, que eu gosto de chamar de teto do ombro. Eu começo a levar essa região a encontrar esse teto do ombro, e entre os dois tem um tendão extremamente importante que, se eu fizer isso frequentemente, ele começa a degenerar e rompe. Vários casos dessa situação. Esse músculo chama supraespinhal, se você depois quiser fazer uma busca.
Então, a pessoa quer variar o ângulo, ela começa a subir mais o braço aqui, ó. Para quê? De forma desnecessária, totalmente desnecessária. Então, quando eu vou variar também o ângulo do movimento, eu tenho que ter um especialista me instruindo, me mostrando o caminho. E eu levar o braço até lá em cima não influencia na performance da musculatura do ombro. Esse exercício é para o ombro, né? Não vou desenvolver mais o ombro. Por isso, a importância de ter um especialista para todas essas questões, eu não correr o risco de colocar peso demais, de querer variar um ângulo que não tem sentido nenhum e não vai mudar nada, só vai levar sobrecarga nas articulações, ou querer variar a posição, né? Eu falei errado, variar a posição e querer variar um ângulo, né? Que também não vai levar a nada, só vai ficar forçando estruturas que estão ali envolvidas. Presta atenção nessas questões que nós levantamos aqui para ver se eu não estou de repente, de bobeira, de forma desnecessária, levando o meu aparelho locomotor, articulação, ossos, músculos, a uma situação de risco de bobeira. Voltando. Visto, né? Visto. E agora que está visto, que eu vi, não tem como desver. Eu ouvi e não tem como desouvir. Agora eu já sei. A ignorância já não é mais uma bênção, porque agora eu tenho conhecimento. Agora, se eu vou usar isso ao meu favor ou não, se fez sentido ou não, aí não é mais comigo, né? A minha parte já está feita, que é apresentar, que é expor as situações, expor essas 4 ações que são muito comuns, que eu vejo acontecendo diariamente quando eu recebo uma pessoa, né, que está machucada, me procura como fisioterapeuta e eu vou lá investigar, querer entender o que aconteceu com essa pessoa. E ela me conta como é que foi que ela machucou. Quer dizer, às vezes ela não me conta como foi que ela machucou, ela me conta o que ela fazia, mas muitas vezes ela não associa que foi isso que fez ela machucar. Então tá, Eduardo, beleza, já entendi. Como é que eu faço agora então? Como é que eu faço? O primeiro ponto é entender se o que eu falei fez sentido ou não, porque às vezes não fez sentido. Ok, não fez sentido, tudo bem, a amizade é a mesma, nem todo mundo concorda com tudo, não tem problema nenhum. O mundo ideal, o que é o mundo ideal? O mundo ideal é eu ter um especialista do meu lado para me orientar, mostrar para mim essas 4 ações, fazer com que eu evite estar cometendo esse erro, né? Fazendo essas 4 ações que são contra mim, né? Que são perigosas e podem ser catastróficas. Mas não é só isso, né? O especialista ele vai me ajudar a entender se minha alimentação está adequada, se não está, se de repente o ideal seria procurar uma nutricionista. Ele vai ver minha postura na posição de treino, ele vai ver minha postura corporal, vai ver meus alongamentos, vai me ajudar a melhorar os alongamentos. Ele vai montar um programa de treino para mim, com fichas encadeadas de forma lógica. Então, ter um especialista junto envolve várias questões. O que você está comendo antes de vir treinar? O especialista vai me perguntar isso, né? O que você come antes de vir treinar? O que você come de manhã? O que você come no café da manhã? O que você come depois do treino? Tudo isso, um especialista vai me dar de suporte. Então vale a pena, né? Ter um especialista. Eduardo, mas tá, eu não tenho um especialista. O que eu faço? Então o mundo ideal é esse. Então, é ver, conhecer e entender essas 4 ações. A gente já fez isso. Acabamos de fazer isso. Ver, conhecer e entender essas 4 ações. E aí, como eu disse, bateu, putz, eu concordo, acho que tem tudo a ver com o que ele falou aqui. Então tá, agora o que eu preciso fazer? Eu preciso corrigir, eu preciso fazer as ações contrárias, né? Seguir fielmente o que foi dito, o que foi recomendado. Eu preciso seguir o que foi recomendado. Para eu poder, porque assim, ó, não adianta eu seguir mais ou menos, não adianta eu seguir parcialmente, não, eu tenho que seguir exatamente, eu tenho que seguir fielmente o que foi dito, porque muitas vezes eu falo, eu vou fazer aqui mais ou menos, e quando eu faço mais ou menos, eu não resolvo a situação, eu continuo na mesma situação. Então, eu tenho que seguir fielmente as recomendações que foram dadas para ajustar, para corrigir cada uma das ações.
que são perigosas. Não é tão simples, mas é o que eu disse. Um especialista junto, com certeza vai me ajudar. Nesse ponto, o ideal é fazer o seguinte. São 4 ações. Para e pensa, hoje, dentro do que eu estou fazendo, como é que está? Como é que eu estou com relação a essas 4 ações? Que é colocar muito peso, querer ficar variando demais, variando ângulo ou variando posição e treinar com dor. Como é que eu estou em relação a essas 4 ações? Faz um inventário. Hoje, no que eu venho fazendo hoje, como que eu estou? E aí, a partir disso, vê o que precisa ser revisto, o que precisa ser ajustado. Vê, faz isso. E aí sim, com isso claro aqui na minha cabeça, eu vou fazer os ajustes necessários. Mas faz assim, ajusta um por um e vai vendo a diferença. Então são 4 ações. Vamos imaginar que eu estou com questões aqui em 3. Não ajusta as 3 de uma vez, ajusta uma de cada vez e vê a resposta. Vê a diferença que faz. Agora, estamos aqui, nem sei quanto tempo já estamos aqui, né? Enfim, mais de 30 minutos. Está comigo aqui até agora porque realmente fez sentido, valeu a pena. Então eu vou pedir para você fazer assim, curtir. Quando você curtir, outras pessoas vão ter a oportunidade de ver o que você viu. E talvez você tenha pensado em alguma pessoa, nossa, fulano tinha que estar aqui ouvindo tudo isso. Então compartilha com essa pessoa agora. Compartilha com essa pessoa agora. Dá a oportunidade dessa pessoa também ter acesso a tudo isso. E comenta, me conta aqui como é que foi tudo isso para você. O que você viu? O que você já sabia? O que você não sabia? O que foi novidade? O que você... Nossa, isso aqui é um das ações que eu estou cometendo frequentemente e eu estou correndo perigo e nem sabia. Comenta para a gente ter esse feedback, para a gente poder ter essa troca. E se você não está seguindo ainda, eu recomendo que comece a seguir, para não perder conteúdos bacanas como esse. Agora olha só, o que eu falei lá no começo, não adianta vir aqui, pegar todas essas informações, achar bacana e não colocar em prática. Vai adiantar? Nada. Tem que implementar. Fez sentido? Faz os ajustes necessários agora e vai com certeza ter um treino que vai ser muito mais sustentável ao longo do tempo, vai ter longevidade ao longo do tempo. Eu não vou ficar machucando toda hora e tendo que parar, tendo que voltar para trás. Não é isso? Vem comigo, fica a dica. Valeu!